dia. Vamos para a nossa última apresentação. Vamos para nuestra última presentación. E espero que todos possam, com todas as informações que todos os palestrantes trouxeram, possa ser de algum auxílio. Espero que con todas las informaciones que hemos recibido con los otros expositores también podamos ser enriquecidos de bendición. Quando a gente avalia essa questão da pregação da palavra, Cuando evaluamos la cuestión de la predicación de la palabra, não foi à toa que Jesus disse que nós não deveríamos olhar para os resultados do nosso trabalho. no fue por acaso que Jesús dijo que debemos mirar el resultado Que de no nuestro debemos. trabajo, que no debemos mirar el resultado de nuestro trabajo, Porque o nosso papel é semear, porque nuestro deber es sembrar, o nosso dever como cristãos. nuestro deber como cristianos. E eu penso que toda vez que nós ouvimos uma mensagem, Les pido que cada vez que escuchemos un mensaje, aquilo de fato precisa entrar no nosso coração eso de hecho necesita entrar en nuestro corazón e trazer a transformação necessária. y traer la transformación necesaria. Porque senão, se isso não acontece, parece ser que a palavra não tem poder. Si eso no sucede, parece ser que la palabra no tiene poder. E é claro que eu sei também que em grande parte a falta de poder no público Yo sé que también gran parte de la falta de poder en el público é a falta de poder também no orador. es la falta de poder en el orador. Então, precisa existir um coração voluntário do público, Hay que existir un corazón voluntario en el público, mas também um coração regenerado de quem transmite a mensagem. pero un corazón regenerado de quien transmite el mensaje. Jesus, por exemplo, quando pregava para um grupo, Jesús, por ejemplo, cuando predicaba a un grupo, tem um texto que a senhora White hay fala, un texto que la sierva de Dios dice, ela fala que as pessoas tomavam sua decisão, ella dice que las personas tomaban su decisión, fechando o coração cerrando el corazón ou abrindo, o abriendo, mas eles tomavam a pero decisão. tomaban la decisión. E às vezes eu fico olhando assim, eu já preguei muitos sermões na minha vida, A veces miro y ya he predicado muchos sermones en mi vida. nos últimos 14 anos que eu aceitei o cristianismo, En los últimos 14 años que acepté el cristianismo, eu já com certeza estou aí nos derredores de 2.000 sermões. estoy alrededor de 2000 sermones predicados. E às vezes quando eu vou pregar, Y a veces cuando voy a eu predicar, fico pensando qual tema pregar. y a veces quedo predicando, pensando qué tema predicar, E às vezes penso, né, nesse montão de sermãos, y a veces pienso en ese montón de sermones, se já foram alcançadas e sim quantas pessoas. si ya fueron alcanzadas y cuántas personas fueron alcanzadas. Aunque essa não deve ser também a nossa Aunque preocupação. esa no debe ser nuestra preocupación tampoco. Vocês ontem se recordam que eu contei a história desse moço chamado Maurício, um angolano? ¿Se acuerdan que ayer les conté la historia de Mauricio, el angolano? E ele me relatou uma história que ele teve Y él me relató quando ele ainda era militar. una historia que tuvo cuando todavía era militar. Eu quero contar essa história para a gente começar no estudo de hoje. Quiero contar esa historia para que empecemos el estudio de hoy. Ele falou que quando ele estava lá com 200 soldados, 300 sob o comando dele, Él dijo que cuando estaba ya con 200, 300 soldados bajo su comando, 3 tiveram um comportamento muito estranho no primeiro sábado. 3 tuvieron un comportamiento muy raro en los 3 primeros sábados. No primeiro En el sábado. primer sábado, perdón. 3 personas Que eles não quiseram ir para o campo de batalha. que no querían ir al campo de batalla. Esses soldados preferiram fazer aquilo que os outros não queriam fazer, Ellos preferían hacer aquello que los otros no querían hacer, que seria cavar trincheiras, que sería cavar trincheras, que era muito esgotava demais a pessoa. que era muy agotador, agotaba mucho la E persona. é claro que pelo fato de eles não quererem trabalhar no sábado, Por el hecho, claro que por el hecho de no querer trabajar el isso já sábado, mostra por que eles preferiram estar cavando trincheira eso muestra por qué prefería estar cavando las trincheras e não na frente de batalha atirando em ninguém. y no disparando al frente de batalla. Eles eram adventistas. Eran adventistas. E eles cavavam trincheira igual uma máquina. Y ellos cavaban trincheras como E máquinas. nesse sábado falaram se poderiam ser dispensados. Y este sábado preguntaron si podían ser dispensados. E aí esse comandante Maurício falou que não. Y el comandante Mauricio les dijo que no. E eles falaram que então eles infelizmente iriam enfrentar as consequências, mas que não poderiam ir para o campo de trabalho no sábado. Y entonces dijeron que enfrentarían las consecuencias, pero que no irían a trabajar. E eles estavam dispostos a cobrir esse tempo de trabalho do sábado Y ellos estaban dispuestos a cubrir ese tiempo de trabajo desde el sábado em 2 noites. en 2 noches. Olha, a gente trabalha sábado à noite, Trabajamos sábado de noche, domingo de dia domingo del e día, domingo à noite domingo por la noche, para
compensar o não trabalho do sábado. para compensar no trabajar el sábado. E aí ele não aceitou. Y él no aceptó. E aí eles espancaram eles. Y lo golpearon, lo azotaron. E aí à noite, Y por la noche, eles mesmo assim foram abrir a trincheira. aún así fueron a abrir la trinchera. Aí trabalharam sábado a noite toda, Trabajaron sábado toda la domingo o noche, dia todo, domingo todo el e día segunda a noite toda. y lunes toda E la noche. aí, domingo toda a noite. Domingo toda la E noche. segunda-feira começaram a rotina normal. Y el lunes empezaron la rutina normal. E aí, alguns dias da semana ofereciam carne de porco nas Y refeições. algunos días de la semana ofrecían carne de cerdo en las comidas. E eles também não comiam quando tinha carne. Y tampoco comían cuando había carne. Eles faziam todas as comidas com bastante carne de porco. Hacían todas las comidas con bastante carne de E aí cerdo. eles falaram, olha, esses três aí, Mire, ellos hablaban, esos tres ahí, quando tem carne de porco, eles não comem. cuando hay carne de cerdo, ellos no E comen. aí esse comandante falou, então faz uns 3 dias direto, só carne, só El comida de comandante carne. les dijo, hagan 3 días seguidos solo de comida con carne de cerdo. E eles não diminuíram a produção Y ellos no bajaron su rendimiento e não comeram nem um dia. y no comieron ningún día. E quando chegou o Y sábado, cuando llegó el sábado, não trabalharam no no sábado, trabajaron el sábado, apanharam novamente, fueron golpeando de nuevo. mas mesmo assim, no sábado à noite e no domingo à noite trabalharam Pero para aún así, compensar. el sábado de noche, domingo a noche trabajaron para compensar. E isso foi durando algumas semanas, até meses, Y eso fueron durante algunas semanas y hasta meses. e aí foi o comandante geral das tropas fazer visita de campo, Y el comandante general vino a hacer visita de campo. e aí esse comandante Maurício falou para ele, Y el comandante Mauricio les dijo, olha, tem um caso especial aí, hay un caso especial. tem 3 jovens Hay 3 jóvenes que não comem carne de porco, que no comen carne de cerdo. nós já batemos neles, eles Ya não les comeram, azotamos, ellos no comieron e não trabalham no y sábado. no trabajan el sábado. Aí esse maioral Y ese mayor falou, le dijo, mas eles rendem menos no trabalho? pero ellos rinden menos en el trabajo. Ele falou, não. No, Na verdade, são os que mais entregam trabalho. en realidad son los que más entregan trabajo. Eles chegam a trabalhar quase o dobro dos seus colegas, Y llegan a trabajar casi el doble de sus compañeros, mesmo quando eles ficam 2, 3 dias sem comer. aun cuando se quedan 2 o 3 días sin comer. E nos sábados que eles não trabalham, a gente bate neles, El sábado que no trabajan les azotamos e mesmo assim, y aún así, no sábado à noite e no domingo à noite eles trabalham, sábado de noche, domingo de noche trabajan, para compensar o não trabalho para do sábado. compensar el no trabajo del sábado. E aí esse comandante geral Y ese comandante general falou, traz isso aqui que eu quero conhecê-los. dijo, tráigalos aquí, los quiero conocer. E aí ele chamou os meninos para conversar Llamó a los muchachos para conversar. e falou, eu sei porque que vocês não comem carne de porco e nem trabalham no sábado. Yo sé porque ustedes no comen carne de cerdo, tampoco trabajan el sábado. Aí eles ficaram quietos, Y ellos se olhando, quedaron callados, mirando. e aí eles falaram, Y ellos dijeron, mas fique tranquilo pero tranquilos, que nós estamos dando o nosso melhor. que estamos dando nuestro mejor. Trabalhamos mais até que os outros. Trabajamos más que los otros. Nós não estamos sendo pesados aos No outros. estamos siendo un peso, una carga para los demás. Aí esse comandante falou para Y el eles, comandante les dijo, vocês são adventistas, né? ustedes son adventistas, ¿verdad? Aí eles falaram, somos Y ellos adventistas. dijeron, sí, somos adventistas. Aí ele chamou o comandante da brigada Y llamó al comandante de la brigada e ya, falou, y les dijo, de hoje em diante esses 3 jovens de hoy en adelante esos 3 jóvenes vão ser dispensados do trabalho no sábado. serán dispensados del trabajo el sábado. E o dia que a alimentação tiver artigo ou alguma coisa de carne de porco, Y el día que la comida tenga carne de cerdo, eles podem ir na despensa e escolher o que eles quiserem para ellos pueden ir comer. a la despensa y elegir lo que quieren comer. Amém. E aí depois isso foi comunicado para toda a tropa de 300 soldados. Eso fue comunicado para toda la tropa de 300 Que soldados. aqueles soldados seriam dispensados do trabalho no sábado. Que aquellos soldados serían dispensados del trabajo del sábado. Iriam respeitar a fé deles. Iban a respetar su fe. E esse irmão Maurício falou Y el hermano Mauricio dijo, que pelo menos mais 20 levantou a mão, pero menos más 20 levantaron la mano, falando que eram também adventistas. diciendo que también eran adventistas. Ou seja, eram de fato O adventistas, sea, eran de hecho adventistas, mas eles eram adventistas mesmo, eran adventistas de verdad, mas pero não tiveram coragem de no tuvieron el enfrentar. valor de enfrentar. E aí, como viram o benefício que esses tiveram, Como vieron el beneficio que esos tuvieron, quiseram também o benefício. quisieron el beneficio E también. aí, esse comandante geral, Y el comandante general, vocês todos que são adventistas, ustedes todos son adventistas, que vocês não honram a fé de que vocês, no honran la fe de ustedes, vão continuar trabalhando no sábado e comendo carne de porco. van a seguir trabajando el sábado y comiendo carne de cerdo. Vocês não vão ter esse benefício. Ustedes no van a tener ese beneficio. Essa história ilustra muito bem Daniel capítulo 3, é claro, Esa historia ilustra muy bien Daniel capítulo 3, claro. e mostra para nós que por mais que pareça
que suportar provas por causa da nossa fé Y nos muestra que por más que parezca duro soportar, difícil soportar pruebas por causa de la fe, o resultado sempre vem. el resultado siempre viene. Nesse caso, foi um resultado positivo. En este caso fue un resultado positivo. Eu poderia, por exemplo, contar outra história lá de Angola, Puedo contar, por ejemplo, otra historia de Angola relacionada à votação. relacionada a la votación, a la elección. Eu não sei qual é a posição aqui dos irmãos no Chile, No sé cuál es la posición de los hermanos aquí en Chile, mas tem lugares que as pessoas têm como uma questão de princípio não votar. que hay lugares en que las personas tienen por principio no votar. Em Angola, Es obligatorio. então, em Angola também é obrigatório votar, En Angola también es obligatorio votar, mas muitos irmãos entendiam que eles não deveriam votar. pero muchos hermanos entendían que no deberían votar. E uma vez um grupo foi preso até, Un grupo una vez incluso fue a la cárcel por eso. de um movimento de irmãos leigos. Un movimiento de hermanos laicos. Foi uns 10 presos. Unos 10 fueron en la E cárcel. lá é obrigado mesmo a Y votar. allá obligado mismo a votar. Inclusive nas votações, Incluso en las elecciones eles vão até as portas das igrejas, dos comércios e você tem que votar. van a la puerta de los comercios, de las iglesias, tú tienes que votar. E aí a hora que vai saindo, né? Y ahora que va saliendo, Tem que la votar. gente tiene que votar. E esse grupo de irmãos foram presos. Ese grupo de hermanos fueron Eram encarcelados. até obreiros que trabalhavam com esse irmão Maurício. Eran obreros que trabajaban por ese hermano Mauricio. E aí depois de uns 15 dias na cadeia, Después de unos 15 días en la cárcel, a igreja adventista nominal foi até esse presídio. a la iglesia adventista nominal fue hasta ese Eles foram presidio. chamados. Fueron llamados. E aí eles falaram, olha, Ellos dijeron, nós não mira, reconhecemos essas pessoas como adventistas. no reconocemos a esas personas como adventistas. Eles são dissidentes do adventismo, Son disidentes del adventismo, etc, etc, etc. etcétera, etcétera. E aí foram embora. Y entonces se fueron. E aí depois passou um tempo, eles perguntaram a esses rapazes que estavam presos por que eles não votavam. Y entonces después de un tiempo preguntaron a los muchachos que estaban en la cárcel por qué no E aí eles votaban. falaram, nós cremos no dom profético manifesto em Ellen White. Creemos en el don profético manifestado en el hermano Elena de White. E deram um estudo bíblico ali para o delegado sobre o dom profético de Ellen White. Y dieron un estudio bíblico sobre el don profético de Está escrito nesse livro aqui, Está escrito en este no libro, Eventos Finais, en el evento de los que últimos o días, cristão não deve estar envolvido com política. que el cristiano no debe estar metido en política. E aí ele leu ali, realmente estava escrito, Y leyó, realmente estaba escrito en e aí este libro. chamou novamente esse líder Y adventista llamó nuevamente a ese líder adventista. e falou, você reconhece esse livro? ¿Usted reconoce ese Eu libro? reconheço. Sí, reconozco. Ele falou, pois é, esse aqui é um livro da sua igreja, não é? Ese es un libro de su iglesia, Não ¿no? é sim, é a nossa Sim. igreja que faz. Sí, nuestra iglesia lo hace. E vocês falaram que eles estão errados porque não querem votar, Ustedes dijeron que ellos están equivocados porque no quieren votar, mas nesse livro de vocês aqui está falando que não deveriam votar mesmo. pero ese libro dice aquí que no deberían votar. Então me parece que eles estão seguindo o que os livros de vocês ensinam. Parece que ellos están siguiendo lo que el libro de ustedes E enseña. aí eles foi embora, esse moço. Entonces se fue esse E esse movimento em Angola chamado Movimento dos Quatro Anjos, Y el movimiento de Angola, llamado el movimiento de los cuatro que ángeles, hoje em dia já quase acabou. hoy en día casi se... Mas na se época acabó. tinha mais de 1000 membros. En esta época había más de 1000 miembros. Os 1000 membros foram dispensados de votar. Los 1000 miembros fueron dispensados de votar. Então, por mais que a início pareça que nós vamos ter prejuízo em viver à altura da nossa fé, Por más que al inicio parece que va a haber pérdida al vivir la fe, o resultado vai ser sempre positivo. el resultado siempre será Amén. positivo. Nós podemos ver isso na história da Bíblia Podemos ver eso en la historia de la e em Biblia muitos outros lugares, y muchos otros onde o lugares, povo de Deus se posicionou, donde el pueblo de Dios se posicionó ele foi honrado. y fue honrado. É claro também o exemplo da doutora contando seu testemunho no Y claro, hospital, el ejemplo de la doctora Juanita contando su testimonio también en el de hospital. tantos profissionais que tinham ali, De tantos profesionales que había allí, ela se posicionou por sua fé ella se posicionó por su fe e foi reconhecido diante das y pessoas. fue reconocida ante las personas. É claro que nem em todos os casos isso vai acontecer. Es claro que no en todos los casos eso va a suceder. Por exemplo, João Batista. Por ejemplo, Juan el Bautista João Batista não saiu do cárcere. no salió de la cárcel, Juan. Pedro miraculosamente foi liberto. Pero de manera milagrosa fue libertado. João permaneceu preso e foi morto. Juan permaneció preso. É por isso que en os la três cárcel. hebreus na Por fornalha, eso que los tres hebreos en o el texto, horno, para mim, mais lindo que tem ali, el texto más lindo que hay allí, Diz. para mí, dice: o Deus a quem servimos, el Dios a quien servimos, Ele nos livrará desse Él problema. nos librará de ese horno. E se não livrar,
Y si no librar, nós não vamos adorar do mesmo jeito. tampoco lo adoraremos. Ou seja, em outras O palavras, sea, en otras eles palabras, estavam dizendo, ellos estaban eu diciendo, não sei o que vai glorificar mais a Deus. yo no sé lo que va a glorificar más a Dios. Se é Ele nos libertar desta Si fornalha, es librarnos de este horno ou se é nós morrermos neste o se forno. morir en este horno. Mas o que for mais glorificar a Deus, Lo que sea más de honra para Dios, o que vai exaltar mais o seu nome, lo que exalte más su nombre, isso eu quero que aconteça. eso yo quiero que suceda. Então, no caso de João Batista, En el caso de Juan Bautista, imagina só imagínense que testemunho qué testimonio daquele homem. de aquel A, hombre. irmã, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, La Biblia dice que de los nacidos de mujer, ninguém foi maior do que ele. nadie fue mayor que él. E é Jesus falando. Y es Jesús E é hablando. claro que Jesus era humilde. Claro que Jesús era Senão ele humilde. ia falar assim, Si no le iba a decir así, depois de mim, después de mí, ninguém que nasceu de um ventre é maior do que nadie ele. que nació de un vientre es mayor que él. Porque ele não foi maior do que Jesus. Porque él no fue mayor que Jesús. Mas ele, dos nascidos de mulher, ele foi o maior. Pero de los nacidos de mujer, él fue el Irmãos, mayor. imaginem só que tipo de abnegação tinha no coração daquele homem. Hermanos, imaginen el tipo de abnegación que había en el corazón de este hombre. Porque a sua obra, Porque su obra, como ele mesmo pensou nos últimos momentos, como él mismo pensó en los últimos mas claro que depois corrigiu isso, claro que después lo corrigió esto, foi um fracasso. fue un fracaso. Ele não conseguiu preparar o povo como deveria Él no logró preparar al pueblo como debería para receber Jesus. para recibir a Jesús. Não que houve falha na sua mensagem, No que hubo falla en su mas é a mensaje, visão que ele teve. pero la visión que él Como tuvo, diz o desejado, como dice el deseado. a irmã White fala que ele pensou, nossa, mas eu não consegui preparar o povo, La servidumbre dice, pero yo no logré preparar al pueblo para como recibir. Elias, por exemplo. Como Elías, por ejemplo. Mas quando ele começou a pregar, Pero cuando empezó a predicar, desejado 224, el deseado de todas las naciones, 224, diz assim, dice así. quando João Batista iniciou seu ministério Cuando Juan el Bautista empezó su e ministerio começou a anunciar, y comenzó a anunciar, é vindo o reino de Deus, es venido el reino de Dios, arrependei-vos. arrepentíos. Foi o primeiro sermão que ele fez. Fue el primer sermón que hizo. A irmã White segue dizendo, La hermana sigue diciendo, Satanás temeu pela existência do seu reino. Satanás temió por la existencia de su reino. Imagina que sermão poderoso não foi esse. Imagínate que sermón poderoso no fue este. Ele fez tremer as estruturas do inferno. Hizo temblar las estructuras del infierno. Agora imagina olhar para hoje. Imagina mirar hoy. Testemunhos para a Igreja, volume 1, 321. Testimonio para la iglesia como 1, 321. A irmã White fala, La serva de Dios dice, Deus não aceita como seus Dios no acepta como suyos ministros que tenham mensagens suaves. ministros que tengan mensajes suaves. Ela diz assim, Ella dice a así, nossa mensagem nuestro mensaje precisa ser mais direta e poderosa necesita ser más directa y poderosa do que foi a de João Batista. que fue la de Juan el Bautista. Agora imagina, Ahora imagina, a de João Batista fez o inferno tremer. la de Juan el Bautista hizo el infierno temblar. Se a nossa precisa ser mais poderosa, Si la de nosotros necesita ser más é poderosa, para derrubar o es inferno. para derrubar el Não infierno. é para fazer só tremer. No solo para temblarlo, Mas João Batista permaneceu todos os seus últimos dias recluso pero Juan el Bautista permaneció todos sus últimos días recluso e deu um testemunho de abnegação y gigantesco. dio un testimonio de abnegación gigantesco. Imagina, Jesus chegou, Imagina que Jesús llegó, nunca se preocupou em conhecer ele. nunca se preocupó en conocerlo. Ele era 6 meses mais velho que Era Jesus. 6 meses mayor que E Jesús. 6 meses antes de Jesus começar o ministério dele, ele começou o seu. Y 6 meses antes de que Jesús empezara su O ministerio, ministério de João Batista foi curtinho. el ministerio de Juan Bautista fue O corto. dia que Jesus apareceu lá, El día que Jesús apareció allá foi para ser batizado, para ser bautizado, foi embora, se fue, levou a metade dos discípulos com llevó la ele. mitad de los discípulos con él, Os discípulos de João. los discípulos de Juan. E João ficou meio que sozinho. Y Juan quedó como solito. E ele, Y él, o que aconteceu? ¿qué pasó? Não, mas bom, ele é que é o Messias. Bueno, él es que el Mesías. Sigam ele. Síganlo. Amén. É, o importante é ele crescer Lo importante es que él crezca e que eu diminua. y que yo Amén. me... Irmãos, a gente pensar isso Nosotros pensamos e eso. pensar assim, se Jesus estivesse aqui não tem problema. Si Jesús está aquí, no hay Se as problema. pessoas aplaudissem mais o sermão dele do que o meu, não Si Jesús importaria. aplaude más el sermón de él que el mío, no me importa. Mas se o irmão prega melhor do que eu Pero si el hermano predica mejor que yo e tem mais alcance em y coração, que alcanza más corazón, e aquilo me traz sentimentos estranhos, y eso me trae raros sentimientos, isso iria acontecer com Jesus também. eso debería pasar con Jesús también.
Se eu visse Jesus pregando, eu ia também ficar ressentido. Si yo viese Jesús predicando, también me Os sentiría. fariseus não ficavam Los ressentidos? fariseos no se sentían. Muitos judeus ficavam ressentidos. Muchos judíos se Então um sentían. montão de discípulos foi atrás de João. Entonces muchos discípulos fueron detrás E de João continuou ali na solidão. Jesús. Foi atrás de Jesus. Atrás de Jesús y Juan siguió en la soledad. Depois, mais tarde, João fica preso. Más tarde Juan fue a la cárcel. E os discípulos começaram a censurá-lo na cadeia, como diz a irmã Y White. los discípulos empezaron a censurar en la cárcel. Jesus nunca foi lá para nem dar uma palavra de Jesús conforto. nunca fue ni dar ni una palabra de consuelo. Apodreceu ali Se pudrió allí e morreu. y murió. Foi assassinado. Fue asesinado. Pero excepto cuando los discípulos de Juan fueron a preguntarle a Jesús, recuerda Aham. que tú dices que nunca le dio la palabra de consuelo, pero sí le dio consuelo cuando los discípulos le fueron a preguntar a Jesús, que Juan le manda a preguntar Aham. si él era el Mesías. Y entonces Jesús le dice, anda y diles que los ciegos ven, que los cojos andan. Sim. Y esa era una señal para él de que realmente el Mesías era él. Y eso consoló a Juan y le Exatamente. dio confianza de que sí era el Mesías y murió en paz. Agora, nesse mesmo contexto, Ahora, en ese mismo contexto, isso é correto? ¿eso es correcto? Quando Jesus falou assim, mas bem-aventurados os que creram e não viram, Pero bienaventurados los que creyeron y no vieron. ela fala que era uma repreensão a João também. Ella dice que era una reprensión a Juan en este momento. Que ele precisava ver para crer. Que él necesitaba ver para creer. Mas o fato é que realmente ele teve que ter muita abnegação. Pero el hecho de que Juan tuvo que tener mucha abnegación. Amén. É por isso que foi grande. Por eso fue Mas grande. existem casos que Deus opera grandes milagres para livrar uma pessoa da prisão. Pero hay casos en que Dios opera grandes milagros para librar a una persona de la cárcel. Qual capítulo da Bíblia vocês acham que nós vamos estudar? ¿Cuál capítulo de la Biblia creen que vamos a estudiar? ¿El de Hechos? Não. Daniel, Daniel. Daniel 3. Daniel 3. Ok. Irmãos, Daniel 3 é um capítulo histórico profético. Daniel 3 es un capítulo histórico profético. O profético histórico, El profético histórico, que seria o capítulo 2, que sería el capítulo 2, 7 a 12, de 7 al 12, são profecias son que profecías cumprir-se-iam durante o passar dos anos. que se iban a cumplir en el pasar de los años. Daniel 2, Daniel 2, 7, 7, 8, 8 etc. y etc. E os capítulos históricos proféticos, Los capítulos históricos 1, proféticos, 3 a 6, 1, 3 a 6, são histórias son historias que tipificavam que tipificaban experiências pelas quais o povo de Deus passaria. experiencia por la cual el pueblo de Dios E pasaría essas histórias se repetiriam em algum momento até o tempo do fim. y esas Amén. historias se repetirían en algún momento en Então, el tiempo del por fin. exemplo, Entonces, esse por ejemplo, Daniel 3, Daniel 3, o livro Mensagens, o livro Manuscript Releases, volume 19, el libro Manuscript Releases, volumen 19, página 98, 98 la a irmã página, White fala que da mesma maneira que levantaram-se uma estátua no campo de Dura, dice la serva de Dios que la misma manera que se levantara una estatua en el campo de Dura, um falso dia de repouso será erguido. un falso día de reposo será erguido. E aí o livro Eventos Sinais, ela repete a mesma El ideia, evento de los últimos días repite la misma idea, onde se coloca o pensamento de que a estátua de Daniel 3 é uma representação do domingo. donde pone la estatua de Daniel 3 es la representación del domingo. Então em Daniel 3 nós temos o decreto En dominical. Daniel 3 tenemos el decreto dominical. Ok, por que é importante nós estudarmos essas histórias? ¿Por qué es importante estudiarnos esas historias? Porque a história do passado Porque la historia del pasado vai decodificar as experiências no futuro. va a decodificar las experiencias del Ah, futuro. como que vai acontecer isso no Ah, futuro? ¿cómo va a suceder eso en el futuro? Exatamente aqui, ó, um mapinha Daniel 3. Exactamente como está en el mapa Daniel Ah, 3. mas como é que vai suceder o fechamento da porta da graça, isso e aquilo, etc. Ah, ¿cómo va a suceder el cierre de la puerta de la gracia, eso, etc.? Gênesis 19, por exemplo, Génesis 19, por a ejemplo, porta da graça se fechando para Sodoma e la puerta Gomorra. de la gracia cerrándose para Sodoma y Gomorra. Daniel, a Gênesis 7, 8, a 11, a 10, na verdade, é o dilúvio. Génesis 7 al 10, que es el E aí diluvio. nós vamos encontrar muitas histórias no Antigo Testamento Vamos a encontrar muchas historias en el Antiguo com Testamento muitos elementos con proféticos muchos elementos que proféticos descrevem como vai ser no final. que describen cómo será en el Então final. Daniel 3 Entonces Daniel 3 é um supra-sumo es un suprasumo do que vai acontecer
acontecer no decreto dominical. de lo que va a suceder en el decreto dominical. Então eu vou ler isso daqui Entonces voy a leer esto de aquí, e vou saber como vai y acontecer. voy a saber cómo va a suceder. Nós sabemos que o decreto dominical Nosotros sabemos que el decreto dominical acontece sucede quando a ferida mortal for curada. cuando la herida de muerte es sanada. Muita gente diz que a ferida mortal foi curada em 1929 no Concílio de Latrão. Muchos dicen que la herida de muerte fue sanada en 1929. 1929 en el concilio de Latrón. Quando Mussolini devolveu Cuando Mussolini devolvió o Estado papal para Roma. el estado papal a Roma. Até 1878, Hasta a 1878, Itália era dividida, 76. 76, A Itália era dividida em estados papais. a Italia es dividida en estados papales. Então eram muitas pequenas Eran províncias muchas pequeñas provincias dirigidas por dignidades papais. dirigidas por dignidades papales. O que acontece? ¿Qué sucede? Esses estados papais foram removidos. Esos estados papales fueron removidos. Isso foi removido ali justamente com Napoleão. Eso fue removido justamente con Napoleón. Quando ele prendeu o Papa, Cuando él encarceló al Papa, mesmo a Itália saiu da jurisdição em todos os aspectos da mão do papado. Italia salió de la jurisdicción del Papa. E aí o que acontece em 1876? ¿Y qué pasó en 1876? Em 1876 En 1876 foi devolvido lo devolvieron para o Vaticano al Vaticano, que pertence a ele até hoje. lo que le pertenece hasta hoy. Então, quando lá em 1929 Mussolini assina o tratado lá, a Entonces, en ferida curada, 1929, cuando Mussolini firma el tratado ya de que la herida fue sanada, depois vocês busquem o documento completo e ver o que fala no final. busquen después el documento completo y miren lo que dice. As pessoas só leem o título, Las personas solo ven el título. mas é interessante se você ler 2 parágrafos para baixo, Si lees 2 párrafos para tá abajo, lá. está allá. A ferida causada em 1876, enfim, foi curada. La herida provocada en 1876 finalmente fue sanada. Mas não foi em 1798 a ferida? Pero en 1798 la herida. É. 198. Então, quando nós estamos em 1929, não tem nada a ver com ferida curada. Entonces, como está en 1929, no hay nada que ver con herida Segundo sanada. a Bíblia, Según la Biblia, quem é que cura a ferida da Europa? ¿quién sana la herida de la Europa? Itália. Quem é que Italia. cura? ¿Quién sana esa herida? Estados Unidos. Estados Unidos. Está Estados no outro Unidos. continente. Está en otro Não é a continente. Europa que cura a ferida da Europa. No es Europa que sana Não é la herida de Mussolini Europa. que No es cura a ferida da Mussolini que Europa. sana la herida de É Europa. os Estados Unidos que cura a ferida. Es Estados Unidos que sana la herida. Ok. Ok. Então, a ferida curada vai ser curada Entonces la herida va a ser sanada quando a religião e o Estado se unirem novamente. cuando la religión y el Estado se unan nuevamente. O que foi a ferida mortal? ¿Qué fue la herida de muerte? Quitarle el poder político. Que tal o poder El político? poder político. Muitas pessoas dizem que foi o Papa ser preso, Muchas personas dicen que fue el Papa ser preso, mas se esquecem que em 1800 já tinha Papa de novo. pero se olvidan que en 1800 había Papa de nuevo. Novamente elegeram papas. Nuevamente eligieron. Então não foi a prisão do Papa. No fue el encarcelamiento del A Papa. ferida mortal La herida de muerte foi a separação de fue igreja la e Estado, separación de iglesia que y durante Estado, 1260 anos estiveram juntos. que durante 1260 años estuvieron Separou. juntos. Se separó. A ferida curada acontece quando? La herida curada sucede cuando? Cuando La imagen de la bestia. Exatamente. Quando a igreja volta a ter poder civil, poder político. Exactamente cuando la iglesia vuelve a tener poder. Disculpa hermano, o cuando se levante la imagen de la bestia. porque Exatamente. Exactamente. La imagen de la bestia es la que le devuelve al papado Exactamente. ese poder. Exactamente. Que es la unión de las iglesias protestantes con el Estado en Estados Unidos y hagan que todos adoren a la primera bestia que es Roma, papá. Exatamente, isso mesmo. Exactamente. Avancemos. Avancemos. Então nós estamos falando disso aqui em Daniel 3. Entonces estamos hablando de eso en Daniel 3. Aqui em Daniel 3 nós temos a união do poder político e religioso. En Daniel 3 hay la unidad del poder político y el religioso. O nome Nabucodonosor El nombre é Nabucodonosor um nome conjugado. es un nombre conjugado. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Esse nome, ele Esse nome? comporta elementos interessantes. Ese nombre tiene elementos interesantes. Ele significa Nabu protege a coroa. Significa Nabu protege la corona. Nabu era um deus pagão Nabu era un dios pagano que diziam que protegia os reis. que decía que protegía a los
reyes. E a coroa é um termo E la- político, civil. Y la corona es un término político, civil. Então o próprio nome Nabucodonosor El propio nombre já Nabucodonosor expressa a ideia de união de poder civil e religioso. ya expresa la idea de unidad de poder civil y religioso. Então nós estamos falando em um período Y estamos hablando de un periodo onde a religião e o Estado estavam de mãos dadas. donde la religión y el Estado estaban de manos A dadas. prova disso é o próprio capítulo mesmo. La prueba es el propio capítulo. Que quando alguém contrariava um decreto Y religioso, cuando alguien contrariaba un decreto religioso, sofria pena civil. sufría la pena. Neste caso pena aqui, civil. qual era o decreto religioso que En este existia? caso, ¿cuál era el decreto religioso que existía? Adorar uma imagem. Adorar la imagen. E a pena civil seria o Y quê? la pena civil sería Se ¿qué? não adorasse, Se não morto. adorasse, Seria morto. Muerte. Ó, olha aí mesmo, capítulo 3, Mire. versículo 10. Capítulo 3, verso 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto. Tú, oh rey, hiciste un decreto. Daniel 3 Daniel 3 e Apocalipse 13 y Apocalipsis 13 basicamente tratam de um mesmo assunto. básicamente tratan de un mismo asunto. Por exemplo, Por ejemplo, na Babilônia era um império mundial? Babilonia era un imperio mundial. Olhem o capítulo 2 aí. Miren el capítulo 2. Daniel 2, Daniel 2, verso 37. verso 37. Tu, ó rei Oh Nabucodonosor, rey Nabucodonosor é o rei dos reis. es el rey de los reyes. Ou seja, O era sea, o rei supremo. era el rey supremo. E Apocalipse 13, Y Apocalipsis 13, verso 14 diz o quê? verso 14, que dice: Diz que o falso profeta el falso profeta faz com que toda a terra adore a besta. haz con que toda la tierra adore la Ou seja, bestia. poder mundial. O sea, poder mundial. Aqui, Daniel 3. Daniel 3. Nabucodonosor era um profeta? Nabucodonosor era un profeta. Daniel 3. Nabucodonosor era um profeta? Nabucodonosor era un profeta. Es una pregunta. Sí. É. Ele era um profeta. No capítulo 2 ele teve um sonho. El capítulo 12 tuvo un sueño. No capítulo 4 ele escreveu o capítulo 4. El capítulo 4 él lo escribió, el capítulo 4. Aqui no capítulo 3 nós vemos ele também trazendo uma profecia. El capítulo 3 lo vemos trayendo una profecía Agora com uma diferença. con la diferencia. Ele era um falso profeta. Él era un falso profeta. Porque a profecia que ele trouxe no capítulo 3 era verdadeira ou falsa? Porque la profecía que trajo en el capítulo 3 era verdadera o A falsa. profecia do capítulo 2 era uma profecia La verdadeira. profecía del capítulo 2 era una verdadera. Então no capítulo 2 ele foi um profeta verdadeiro. El capítulo 2 fue un profeta verdadero. Os Estados Unidos é chamado de quê também na Bíblia? Los Estados Unidos era se llama Falso así la profeta. Biblia. Falso profeta. Capítulo 13, verso 11 diz o quê? Capítulo 13, verso 11, que E dice: vi uma besta subir da terra, Vi una vez subida a la que tinha tierra, 2 chifres, tenía 2 cuernos, semelhantes ao de um cordeiro, semejantes a un mas cordero, falava como um pero dragão. hablaba como dragón. Ou seja, semelhantes ao de um O cordeiro. sea, semejantes a un No cordero. início, En el os inicio, Estados Unidos falou como um los cordeiro. Estados Unidos habló como un cordero. Abraçou os puritanos. Abrazó a los puritanos. Foi um profeta verdadeiro. Fue un profeta Mas verdadero. depois começou a falar como o dragão. Pero después empezó a hablar como dragón. Como diz Apocalipse 19. Como dice Apocalipsis 19. Então em Daniel 3, Entonces Daniel 3, Nabucodonosor era um profeta verdadeiro Nabucodonosor era un profeta e se verdadero. tornou também um falso profeta. Y se tornó también un falso profeta. Tanto que em Daniel 2, Tanto que en Daniel 2, os metais eram desigual em valor, los metales eran desiguales en valor, mostrando que os reinos deste mundo passariam, mostrando que los reinos de este mundo pasarían, seriam temporários. serían temporarios. E qual reino seria eterno? ¿Cuál reino sería eterno? O de Deus. Então, em Daniel 3, En Daniel 3, Nabucodonosor reinterpreta essa profecia. Nabucodonosor reinterpreta esa E profecía. quando ele reinterpreta essa Y cuando él profecia, reinterpreta esa profecía, ele tornou Babilônia o quê? él hizo que Babilonia fuera Ele que tornou Babilônia eterna. la hizo eterna. Ou seja, não é o reino de Deus que é eterno. No el reino de Dios que es eterno. Babilônia é eterna. Babilonia es eterna. O ouro El Todo oro oro. foi estendido até os fue pés da estátua, extendido hasta los pies de la estatua, demonstrando que Babilônia não passaria. demostrando que Babilonia no pasaría. Ou seja, que o reino de Deus não seria estabelecido. O mostrando que el reino de Dios no sería Ele establecido. trouxe uma falsa profecia. Trajo una falsa profecía. Assim como o decreto dominical vai vir com a proposta de dizer que o sábado não é o dia eterno do Senhor. Así como el decreto dominical va a venir con la propuesta de decir que el sábado no es el día del Señor.
que já está no passado. que está en el pasado. Está em Daniel 2. Está en Daniel 2. Daniel 3 é outra coisa. Daniel 3 es otra cosa. Então Nabucodonosor reinterpretou a palavra de Deus. Entonces Nabucodonosor reinterpretó la palabra de Dios. E a reinterpretou falsamente. Y la reinterpretó falsamente. Daniel 3. Daniel 3. O verso 2, 3 e 4 Verso 2, 3 y 4. diz que Nabucodonosor fez uma grande imagem. Dice que Nabucodonosor hizo una gran imagen. Foi quem que pediu para ele fazer essa grande imagem? ¿Quién le pidió que hiciera esa gran imagen? Su orgullo, Satanás. Seu orgulho, Satanás, Julio, Satanás. nutrido por quem? Nutrido Pelos por quem? religiosos. Por los religiosos. Irmãos, o Estado seria uma bênção Hermanos, el Estado sería una bendición se não fosse a religião. si no fuera A la religião é a perversão do Estado. La religión es lo que pervierte el Estado. Vejam, é por isso que grandes Es mentes, por eso que grandes mentes, especialmente filósofos, especialmente filósofos, levantaram-se contra a religião. se levantaron contra la religión. Porque, como diz Spalding Maguen, página 11, em português, Como se dice Spalding en página 11 en portugués, o povo verdadeiro de Deus el pueblo verdadero de Dios é um povo desconhecido. es un pueblo desconocido. Então, as grandes mentes da nossa atualidade, Las grandes mentes de nuestra ou as actualidad, grandes mentes da atualidade passada, de la actualidad pasada, elas não enxergam você e nem eu. no miran a ustedes ni a mí. Elas enxergam o quê? Ellas miran que O cristianismo. el cristianismo, Enxerga o hinduísmo. el hinduismo, Enxerga o espiritismo. el espiritismo, O budismo. el budismo. Então, quando essas grandes mentes olham para a religião, Cuando esas grandes mentes miran a la religión, elas veem o quê? ellas que ven Roubo, robo, tirania, tiranía, homens se empoderando no poder e oprimindo os outros, hombres dominando y oprimiendo a uma otros, série de outras una coisas serie de otras cosas que não condizem que no condicen com a verdade con la da verdad religião de la verdadeira religión e verdadera que estes grandes mentes não conhecem. y que esas grandes mentes no conocen. Então, o Estado, Entonces el Estado na en verdade, realidad é corrompido pela es religião. corrompido por la religión. Quem estabeleceu o Estado? ¿Quién estableció el Estado? Foi Deus que estabeleceu. Romanos 13 diz isso. Fue Dios que estableció. Romanos 13 dice eso. Então, existe, sim, a ideia Existe sí la idea de que a religião corrompe o Estado. que la religión corrompe el Estado. Então, no caso de Daniel En el 3, caso de Daniel 3, assim como em outros lugares onde nós vemos o cenário de decretos sendo promulgados, como vemos el escenario, así como en otros lugares donde vemos el escenario de é decretos a religião siendo implantados, incitando. es la religión O Estado incitando. disse: El Estado dice, eu não vejo nele crime algum. yo no veo en él crimen ninguno. A religião disse: La religión dice, se você não mata ele, você é contra o Estado. si tú no lo matas, tú eres contra el Estado. E aí? Y entonces, E aí o que o Estado fez? ¿qué el Estado hizo? Pô, tem que matar então. Bueno, no tiene que matar entonces. Isso se cumpriu no nosso próprio Eso Jesus. se cumplió en nuestro propio Jesús. Então aqui esses religiosos incitaram a vaidade de Nabucodonosor. Entonces aquí los religiosos incitaron la vanidad de E Nabucodonosor. notem o que acontece no verso 2, 3 e 4. Miren lo que sucede en el verso 2, 3 y 4. Aqui, se vocês forem ver, Si pueden ver, nós não vamos lê-los, no vamos a leerlo. toda a liderança de Babilônia e do vasto império babilônico, Todo el liderazgo de Babilonia y su vasto imperio, os líderes todos sabiam o que estava acontecendo. los líderes todos sabían lo que Os sucedía. príncipes, Los príncipes, prefeitos, prefectos, governadores, gobernadores, os altos conselheiros, los altos os consejeros, juízes, jueces, os governadores, gobernantes, todos sabiam o que estava todos sabían lo acontecendo. que sucedía. Agora, quem é que não sabia? Ahora, ¿quién no sabía? O verso 4. El verso 4. E o arauto Y el arauto apregoava com grande voz: pregonaba con gran voz. ordena aos povos que adorem a imagem. Ordena a los pueblos, al pueblo que adore, a las naciones que adoren la imagen. Então, quem é que não sabia? ¿Quién no sabía? O povo comum. El pueblo común. Muitas vezes, meus amados, Muchas veces, mis amados, nós lidamos com... muitas vezes, meus irmãos, muchas veces, mis hermanos, nós ignoramos buscar conhecer o que acontece ao nosso redor.
ignoramos buscar conocer lo que sucede a nuestro alrededor. Tem texto da Sra. White que eu acho fabuloso. Hay un texto de la Serva de Dios que yo encuentro fabuloso. Ela fala que Satanás Ella dice que Satanás se reúne com os grandes homens desta terra se reúne con los grandes hombres de esta tierra, e traçando planos de como eles vão subverter a fé haciendo planes de cómo van a subvertir la fe verdadeira. verdadera. E aqui o povo nada sabia. Y aquí el pueblo no sabía nada. E aí o verso 5, Y el verso 5, esse verso é chave, este verso es clave, porque aqui fala qual elemento Satanás usaria dice cuál elemento Satanás utilizaría para preparar o espírito dos povos para adorarem a imagem. para preparar el espíritu de los pueblos para adorar a la imagen. E o que foi que ele usou? ¿Y qué fue que usó? La música. A música. La música. Irmãos, Hermanos, a música tem um papel mais importante do que a gente imagina. la música tiene un papel más importante de lo que Não imaginamos. só no plano da redenção, No solo en el plan de la mas no redención, plano da degradação também. pero en el plan de la degradación también. Vocês, por que nos mercados Porque en los mercados se passam distintos tipos de música? pasan diferentes tipos de Que música estudiosos estudaram que estudiosos estudiaron para saber qual música vai atingir mais o lóbulo frontal para saber cuál música va a afectar más el lóbulo frontal e estimular o indivíduo a comprar, por exemplo. y estimular a la persona a comprar, por ejemplo. Por que boates, Porque las onde dança sempre? danceterías, Gimnasia. no, danceterías, Danceterias. las É. danceterías, Por que nesses lugares... discotecas, Salas de baile. Isso, discoteca. Salas de baile. sí, discotecas. Por que nesses lugares Porque en esos os lugares jovens se depravam? los jóvenes se depravan, Por causa da se música. degradan por la música. Você quase consegue pegar, tocar a sensualidade das músicas. Casi pueden tocar la sensualidad de las músicas. Tudo isso Todo esto era obra do laboratório de es obra Satanás. del laboratorio del enemigo. E aqui a música Y aquí la música iria preparar os adoradores iba a preparar los adoradores para se curvarem diante da estátua. para adorar en la estatua. Verso 6. Verso 6. E qualquer que não se dobrar diante da estátua, Cualquiera que no se arrodilla delante de la estatua, na mesma hora, en la misma vai hora ser lançado na fornalha ardente. será echado al horno de fuego. E o verso 7 Y el verso 7 diz: dice, E todos os povos, y todos los pueblos naquele mesmo en instante, aquel mismo instante dobraram-se diante daquela estátua se doblaron delante de la estatua e adoraram. y la adoraron. Nós estamos vendo aqui também essa sacudidura, em outras palavras, Estamos viendo también acontecendo. zarandeo y Por mais que a Bíblia seja abarcante na sua expressão, por más que la Biblia sea abarcante en su Expresión. nós sabemos que nem todos adoraram. sabemos que no todos adoraron. Pelo menos quantos não adoraram? Por lo menos cuántos no adoraron. Três. Tres. Mas se não me falha a memória, Pero si no me falla la memoria, em 605, en 605, em 597 en 597 e em y en 586 586 foram as três incursões que Babilônia fez a Jerusalém. fueron las tres incursiones que Babilonia hizo a Jerusalén. E ademais dos pobres e Jeremias Además de los pobres y e Jeremías dos que morreram, y de los que murieron, onde estava toda a nação de Israel? ¿dónde estaba toda la nación de Israel? En Babilonia. Em En Babilônia. Babilonia. Então se diz que somente três não se dobraram, Se dice que solamente tres no se isso arrodillaron. quer dizer que os levitas Eso fizeram o quiere quê? decir que los levitas que hicieron, Se doblaron. Isso quer dizer que os da tribo de Judá o que fizeram? quiere decir que lo que hicieron los de la tribu de Judá. Se doblaron. E assim vai. Y así va. Ou seja, até mesmo os da linhagem sacerdotal de Arão, Hasta los todos de se la dobraram, linaje sacerdotal de Aarón se arrodillaron, com exceção de três con jovens. excepción de tres jóvenes. Houve aqui uma sacudidura. Hubo aquí un zarandeo. Irmãos, às vezes tem gente que fala, eu acho que o número 144 mil é um número simbólico. Hay gente que dice, ay hermano, yo creo que el número 144.000 es un número Porque é um simbólico. número tão Es un pequeno. número tan pequeño. Eu não posso crer que é literal. No puedo creer que es literal. Irmãos, Hermanos, dos que entraram na arca, de los que entraron en el arca, com exceção de um que era o cão, con excepción de un que era el cam, sobraram 7. sobraron E 7. dos 7 a Bíblia diz que Noé era justo. Y de los 7 la Biblia dice que no era justo. Nos dias de En Acabe, los días de Acab, 7.000. 7.000. Aqui nos dias desses En jovens, los días de esos jóvenes, só 4. solo 4. Daniel 1. Daniel 1. Só 3. Solo 3. Daniel 3. Daniel 3. Então não me parece ter um número assim tão pequeno, né? 144 mil. No parece un número tan pequeño, 144. Eu acho, na verdade, que é um número grande. Yo encuentro que es un número grande.
diante da qualidade que eles vão atingir. delante de la cualidad que van a alcanzar. Então aqui houve uma sacudidura, Entonces aquí hubo un zarandeo, o selamento. el sellamiento. Nós temos aqui em Daniel 3, 3 grupos sendo selados. Aquí en Daniel 3 hay 3 grupos siendo O sellados. primeiro grupo foram aqueles que se dobraram El primer grupo fueron aquellos que se arrodillaron porque creram na cosmovisão de Nabucodonosor, porque creyeron en la cosmovisión de Nabucodonosor, que são todos os babilônicos. que son todos los babilónicos. E aí, segundo o Apocalipse 13, esses recebem o selo onde? Según Apocalipsis 13, ¿dónde reciben el sello? Eles foram convencidos intelectualmente. Fueron convencidos intelectualmente. Esses recebem na Y mente. se reciben en la Por quê? Porque eles acreditaram. Porque ellos creyeron. Isso vai ser uma bênção. Eso va a ser una bendición. Uma religião mundial. Una religión Se alguém mundial. quer adorar outro Deus, a gente manda matar. Si alguien quiere adorar a otro Dios, lo Vamos mandamos matar. unificar o planeta. Vamos a unificar el Vai ser uma planeta. bênção. Va a ser una bendición. Mas aí existe o segundo grupo. Pero hay el segundo grupo. O segundo grupo é o que é selado na mão. El que es sellado en la mano, el segundo O grupo. selo na mão El sello en la mano significa significa transigência. transigencia. É quando eu sei que aquilo é errado, Cuando yo sé que eso es malo, mas por comodidade, pero por comodidad, ainda que seja para poupar a minha vida, aunque sea para culpar mi vida, eu para prefiro salvar mi vida, ceder. prefiero ceder. Ilustrando isso no Éden, Ilustrando isso en el Edén, Eva Eva, foi selada onde? ela foi sellada onde? Só uma pequena brincadeira. Pequena... Uma pequena ilustração. Uma ilustração. Ela foi selada na mente. Foi sellada na Porque mente. quando a serpente falou, Quando a serpente porque dijo, Deus sabe porque Deus que no sabe dia que delas que comerdes, dia que ella comer, se abrirão os vossos olhos se abrirão vuestros e ojos, sereis semelhantes a sereis Deus, semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. conhecedores del bien y del E ela mal. pensou, E ella pensou, uau, uau, eu vou ser como voy a ser como Deus. Deus, Eu vou comer. vou comer. E ela se convenceu que ia ser como Deus. E ella se convenció E que iba a comeu. ser como Deus. E comió. E Adão? E Adão, Quando levou para Adão, quando les levou a Adão, Adão pensou, Adão pensou, ela fez besteira. hizo lo que no debía hacer. Vai morrer. Va a morir. Não tem saída. No hay salida. Ela transgrediu a lei de Ella Deus. quebrantó la ley de Dios. Mas eu a amo tanto que eu quero sofrer junto com ela. Pero la amo tanto que quiero sufrir junto Eu não con quero ella. ficar longe dela. No quiero estar lejos de Eu ella. quero muito ela. Yo la amo mucho, la Eu vou quiero comer. E comeu. Voy a comer y comió. E ele foi selado onde? Pues se llama Transigência. transigencia. Então, ali em Daniel 3, Allí en Daniel 3, realmente vocês acham que os judeus acreditavam naquela imagem? ¿ustedes creen que realmente los judíos creían en esa imagen? Claro que não. Claro que no. Eles odiavam os idólatras. Odiaban a los idólatras. Mas eles fizeram o quê? Pero ¿qué hicieron ellos? Eles amarraram o cadarço do sapato. Amarraron los cordones del zapato. Porque se eles ficassem de pé ia ter problemas. Porque si estuvieron de pie iban a tener problemas. E nós temos um outro grupo que foi selado também. Y a otro grupo que fue sellado también. Receberam o selo do Deus vivo. Y recibieron el sello del Dios vivo. Porque mantiveram-se fiéis. Porque se mantuvieron fieles. Amén. Os 3 jovens Los hebreus. 3 Amén. jóvenes hebreos. Por isso, verso 8, Por eso el verso no 8. mesmo instante chegaram os caldeus e acusaram esses 3 hebreus. En el mismo instante llegaron los caldeos y acusaron a esos hebreos. E aí vocês já sabem aí o que se desenvolve. Ahí ustedes ya saben lo que se desarrolla. Esses 3 jovens foram levados diante de Nabucodonosor. Esos 3 jóvenes fueron llevados delante de Nabucodonosor. É interessante no livro Santificação, Y en el libro Santificación, lo interesante, a irmã White diz assim: la sierva de Dios dice, quando esses jovens falaram que não iriam adorar, cuando ellos dijeron, esos jóvenes, que no irían a adorar, ela fala que Nabucodonosor foi tomado por uma ira dice que Nabucodonosor fue tomado por una ira e seu rosto se transformou no rosto de uma fera. y su rostro se transformó como el rostro de una E fiera. ele falou: esquenta 7 vezes mais. Calienta 7 veces más E vamos lançá-los lá dentro. y lo vamos a echar al fuego. E aí, aqui tem o desafio, verso 15. El desafío, el verso 15. E quem é o vosso Deus para livrar vocês da minha mão? ¿Y quién es vuestro Dios para librarnos de mi Irmãos, mano? Amén. Hermano, Não devemos desafiar a Deus. no debemos desafiar a Dios. Existem muitos homens Hay muchos e hombres grandes comandantes y grandes que comandantes desafiaram a que Deus. desafiaron a E, Dios. por exemplo, no caso de Herodes, En el caso de Herodes, aquele que se apresentou diante do povo em Atos que 12, se presentó delante del pueblo en e ele Hechos 12, desafiou ali a Deus, desafió a Dios allí, ele foi comido vivo por fue bichos. comido vivo por bichos, por animales, gusanos.
nos seus órgãos en internos, sus órganos internos, se gerou uma quantidade enorme de gusanos y se generó una cantidad grande de e gusanos começaram a y comê-lo. empezaron a comerlo. Um homem que desafia a Deus, Un hombre que desafía a Dios coisa séria faz. hace algo muy E grave. aqui foi o que Nabucodonosor fez. Fue lo que hizo Nabucodonosor. Ele desafiou a Él Deus. desafió a Dios. Responderam então Sadraque, Mesaque e Abednego, Y verso respondieron 16. entonces Sadrach, Mesach y Abednego, Verso verso 16. 16. E disseram ao rei: Que dijeron al rey: Rei, Rey, não necessitamos te responder quanto a estes assuntos. no necesitamos contestarte referente a estos asuntos. Eis que o nosso Deus, a quem nós servirmos, Es que nuestro Dios, a quien nosotros servimos, é quem vai nos livrar. es quien nos va a librar. E nos livrará dessa Y nos fornalha. librará de este horno. Nos livrará desta fornalha ardente Nos librará de ese horno e de também vai nos fuego. livrar da sua mão. Y también nos librará de tu mano. Amén. Palavras audaciosas. Y palabras audaces. E se não livrar, Y si no librar, quero que você fique sabendo quiero que sepas que nós não vamos servir do mesmo jeito. que tampoco los vamos a adorar. E não vamos adorar esta imagem. No adoraremos esa imagen. Jovens audaciosos. Jóvenes audaciosos. Irmãos, eles não foram prepotentes No fueron prepotentes, e nem desrespeitosos. tampoco irrespetuosos. Só responderam no mesmo nível. Solo respondieron al mismo nivel. E então Nabucodonosor ficou irado. Entonces Nabucodonosor se airó. Acenda 7 vezes Prenda mais. 7 veces más. Verso 20. Verso E 20. ordenou aos homens mais poderosos do exército de Babilônia Y ordenó a los hombres más poderosos del ejército de que Babilonia amarrassem esses que lo homens amarrasen a estos hombres e os lançassem na y los fornalha. echasen al horno. Pergunta: Pregunta: será que seria necessário os homens mais poderosos de Babilônia? ¿será que había necesidad de los hombres más poderosos de Babilonia? Será que se ele tivesse falado assim: ¿Será que si hubiera dicho así? vocês são sentenciados à morte? Ustedes están sentenciados a la muerte. Os três eu quero que se lancem dentro daquela fornalha ali agora. Quiero que se echen al horno ahora, los tres. Eles não iriam por resistência. Ellos no irían poner Até uma resistencia. criança poderia amarrá-los. Hasta un niño podría amarrarlos. Mas ele queria fazer uma coisa ao solicitar os homens mais Pero él quería poderosos. hacer algo a solicitar a los hombres más poderosos. Transmitir uma mensagem. Transmitir un mensaje. São perigosos. Son peligrosos. Eu necessito mover os homens mais poderosos para detê-los. Necesito mover los hombres más poderosos para detenerlos. Eles são fundamentalistas. Son fundamentalistas. Os fundamentalistas são muito Los perigosos. fundamentalistas son muy peligrosos. Precisa de força poderosa para Necesita fuerza detê-los. poderosa para detenerlos. Quantos aqui conhecem o pastor ou conheceu o pastor David Kahn? ¿Cuántos aquí conocieron al pastor David Kahn? Foi um homem extraordinário. Fue un hombre extraordinario. Faleceu alguns anos atrás. Falleció algunos años atrás. No Japão, Coreia. Na Coreia, o ministério dele era mais forte que a própria igreja. En Corea el ministerio de él era más fuerte que la propia iglesia. E lá era proibido também, numa região que ele trabalhava, pregar o evangelho. Y allá era prohibido en una región que trabajaba a la predicación del E evangelio. aí denunciaram ele uma vez. Lo denunciaron una vez. E ele me contou até esse testemunho de maneira pessoal uma vez. Me contó ese testimonio de manera personal. Ele falou que era um dia 2 da manhã, ele estava dormindo, Y dijo que a las 2 de la mañana estaba e durmiendo un escutou día e ele era um velhinho, y era un viejito. assim, andava assim já. Estaba así ya con... E quando ele acorda, um barulho de avião. Despertó con un ruido de aviones. Helicóptero. Encima de Barulho de Helicóptero. carro, sirene. sirenas y E autos. quando ele abriu a porta, Cuando abrió la puerta, tinha uns 2 helicópteros rondando a había casa dos assim, helicópteros volando sobre su casa. vários carros e caminhões do exército Varios carros y camiones del tinham ejército cercado a casa. habían cercado su Para casa. prender um velhinho que não aguentava nem correr. Yo iba a prender un viejito que no podía ni correr. Isso tem propósito. Eso tiene propósito. Isso se chama mensagem subliminar. Eso se llama mensaje Trabalhar o subliminal. psicológico das Trabajar el pessoas. psicológico de las Então, personas. certamente, quando a população Cuando la población viu Nabucodonosor ter que solicitar a tropa de elite, vio que Nabucodonosor solicitaba la tropa de élite, eles pensaram: ellos pensaron, uau, esses homens são muito perigosos mesmo. esos hombres son muy peligrosos E mismos. não é isso que hoje o mundo quer fazer contra aqueles que querem viver a verdade? ¿No es eso lo que el mundo quiere hacer hoy contra aquellos que quieren vivir la verdad? Recordo de uma fala antiga do Papa Francisco, Recuerdo una habla antigua del Papa que Francisco. ele falou assim: os fundamentalistas são perigosos. Los fundamentalistas son E peligrosos. se pudesse, eles pegariam e arma e matariam. Si ellos pudieran, lo matarían con armas. Tomarían armas y los matarían. Não, ao contrário.
Se os fundamentalistas pudessem, Si los fundamentalistas pudiesen, eles pegariam arma e matariam as pessoas. tomarían armas y matarían a las personas. Então, é transmitir uma mensagem que não é verdadeira. Entonces, transmitir un mensaje que no es E isso verdadero. foi o que estava acontecendo aqui. Y eso fue lo que sucedió aquí. E esses 3 jovens Y esos 3 foram jóvenes lançados na fornalha fueron ardente echados al lago de fuego, al horno de fuego. e começaram a caminhar lá dentro. Empezaron a caminar. A única coisa que queimou foram as cordas. La única cosa que se quemaron fueron las cuerdas. Ali aconteceu algo Allí sucedió algo chamado llamado operação por Operação leis desconhecidas, por leyes desconocidas, chamados llamado de milagre. milagros. Amén. E os jovens começam a caminhar lá dentro. Y los jóvenes empiezan a caminar E aí aparece um quarto homem. y aparece un cuarto E hombre. este quarto homem é mais brilhante, Y ese cuarto hombre es más brillante, de presença mais de nobre. presencia más E noble. quando Nabucodonosor olhou, Y cuando Nabucodonosor miró, ele falou: él dijo, tem 3 homens hay 3 e hombres um é distinto. y uno es distinto. Porque ele mesmo reconhece que aquele era o Filho de Él Deus. mismo reconoce que él era el hijo de Dios. Irmãos, ali nós temos as 3 mensagens angélicas sendo pregadas com poder. Ahí tenemos, hermanos, los 3 mensajes angélicos siendo predicados con poder. Não era o foco destacar esse aspecto. No era el enfoque no era destacar ese aspecto. Mas assim como Daniel 5, Pero así como Daniel 5, Mene, Tekel, Farsim, Menete Keluparsim, representa a pregação das 3 mensagens representa angélicas. la predicación de los 3 mensajes angélicos. Assim como aqueles 3 anjos que foram em caminho à Babilônia, Así como esos 3, a Sodoma, así como esos 3 ángeles fueron camino a Sodoma, representam as 3 mensagens representan los angélicas. 3 mensajes angélicos. Esses 3 jovens em Esos 3 Babilônia jóvenes en Babilonia também representam os 3 mensagens también angélicas. representan los 3 mensajes angélicos, Anunciando o quê? anunciando que Babilônia Babilonia caiu. cayó. Porque o texto, Patriarcas, Profetas e Reis, página 507, Profetas de Reyes, página a 507, irmã Arte fala: la sierva de Dios dice, a notícia do maravilhoso acontecimento no campo de Dura, en la noticia del maravilloso acontecimiento en el campo de Dura, ela fala, ella dice, ocasionou um alto clamor no mundo. ocasionó un autoclamor en el mundo. E o que deu poder aos 3 hebreus, as 3 mensagens angélicas, Y que lo que le dio poder a los 3 hebreos, las 3 mensajes angélicas, foi o quarto homem. fue el cuarto hombre. Assim como nós temos Apocalipse 18:1. Así como en Apocalipsis 18, E depois vi voar pelo meio do céu um anjo. después de volar por el medio del cielo, Poderoso. un ángel poderoso. E a terra iluminou-se com a glória do Y quarto la tierra anjo. se alumbró con la gloria de ese cuarto Então nós ángel. temos o alto clamor Tenemos el acontecendo. alto clamor E sucediendo. aquelas pessoas que foram até Y Babilônia, aquellas personas que fueron a Babilonia, pensando ver o paganismo ser a religião que seria propagada no mundo inteiro, pensando ser el paganismo, la religión que sería propagada por todo el mundo, voltaram com um relatório totalmente diferente daquilo que imaginaram. volvieron con un relatorio completamente diferente de lo que E imaginaron. o nome de Deus foi glorificado em toda a terra. Y el naquela nombre vez. de Dios fue glorificado en toda la tierra en E este os tiempo. 3 hebreus foram exaltados. Y los 3 hebreos fueron exaltados. Irmãos, isso é o que Deus faz quando o homem coloca-se plenamente na mão dele. Amén. Hermanos, eso es lo que Dios hace cuando el hombre se coloca plenamente en las Deus manos. detém até o poder das chamas. Dios detiene hasta el poder de las llamas. Amén. Se passares pelas águas, Si pasares por las aguas, não vão afogar. no te hundirán. Nem a chama arderá em ti. No las llamas arderá en ti. Isso é o que Deus promete fazer por Es lo que nós. Dios promete hacer por nosotros. Olhem, por exemplo, Atos dos Apóstolos 570. Mire Hechos de los Apóstolos 570. Eles queriam desarraigar qualquer evidência de Jesus da terra. Ellos querían quitar cualquier evidencia de Jesús. Mas de la ainda tierra. existia uma testemunha ocular, Pero había una testimonio ocular, João. Juan. Colocaram ele dentro de um caldeirão de azeite. Pusieron dentro de una olla con aceite hirviendo. E esse texto chama a minha atenção. Y ese texto me llama la atención. Jogaram ele lá dentro Echaron adentro del aceite e falaram, renega Jesus. y dice, renega a Jesús. E ele no seu banho Y quentinho en su baño calentito diz, dice, como eu vou renegar o meu Salvador? ¿cómo voy a negar a mi Ele Salvador? deu a sua vida por mim. Él dio su vida por mí. E o meu anelo é dar minha vida por Mi ele. anhelo es dar mi vida por él. Amén. Glória a Deus. Enquanto toma banho na sua água morninha. En cuanto se bañaba en su aceite calentito. Era para ter derretido até os ossos. Era para haber derretido hasta los huesos. E se Deus fosse glorificado, Y si
que Dios fuese glorificado, em ele ser consumido, en él ser ele consumido, teria sido. él hubiera sido. Mas Deus tinha uma obra para ele em Patmos. Dios tenía una obra para él en Ele paz. foi retirado dele. Amén. Fue sacado de allí. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Basta experimentarmos. Basta experimentarlo. Isso aqui deve ser o verbo encarnado. Eso debe ser el verbo Porque encarnado. enquanto a palavra estiver ali Porque mientras la palabra está e allí não esteja y aqui, no esté acá, não vai ter poder. no va a tener poder. Imagina Paulo. Imagina Pablo. Ele pregava, Él o predicaba, jovem Eutico cai, el joven Eutico cae, morre, muere, e os irmãos falam, meu Deus, ele morreu. y el hermano dice, Paulo, Dios irmão, mío, não perca o murió. raciocínio, já volto. Não Foi lá, perca- em nome de Jesus, levanta. No te desconcentres, ya vuelvo. Vaya en nombre de Jesús, levanta. E ele levanta-se, ressuscita, Levanta, e ele resucita segue e continua o y sermão él dele. sigue, continúa con su sermón. Em nome de En Jesus. nombre de Jesús. Há poder neste Hay nome. poder en este nombre. Amén. E nós precisamos acreditar Y nisso. necesitamos creer en ello. Amén. Porque nós seremos levados mais cedo ou mais tarde diante de Nabucodonosor. Porque seremos llevados tarde o temprano delante de Nabucodonosor. A situação não vai ser favorável. La situación no será favorable. O Daniel 8:25 diz: Daniel 8:25 e por dice, seu entendimento fará prosperar o engano em sua mão. por su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano. E com paz Y con paz destruirá os que vivem em segurança. destruirá a los que viven en Ali seguridad. fala qual arma o papado vai usar. Ahí dice cuál arma papado va a usar. A paz. La paz. Verdade sobre os anjos La 267 verdad sobre los ángeles de 277 Diz. dice, vi que o mundo entraria num período de paz vi que el mundo entraría en un periodo de paz quando saísse o decreto cuando dominical. saliese el decreto O dominical. mundo vai entrar em paz. El mundo va a entrar en E paz. nós, como povo de Deus, vamos ter que fazer o Y quê? nosotros como pueblo de Dios vamos a tener que hacer Vamos ter que qué? falar contra essa falsa paz. Vamos a tener que hablar contra esa falsa paz, Vamos ter que batalhar contra isso. batallar contra eso. E aí as pessoas vão falar, vocês são loucos. Y las personas van a decir, ustedes O son mundo locos. nunca esteve melhor. El mundo nunca estuvo E mejor. vocês estão dizendo que isso está errado. Y ustedes están diciendo que eso está Até os mal. nossos familiares vão contra nós. Hasta nuestra familia va a ir contra nosotros. Então a primeira fase do decreto dominical La primera fase del decreto vai dominical alcançar os que se pode alcançar pela va a influência. alcanzar a los que se pueda por la influencia. Pregar uma coisa boa. Predicar algo bueno. Família, Familia. natureza, Naturaleza. preservação. Preservación. E aí os que não forem alcançados assim, Los que no fueran alcanzados así, aí vai ser ou escolhe ou aceita ou morre. y los que o serán, tendrán que elegir o acepta o muere. E nós vamos ter que nos posicionar contra isso. Tendremos que posicionarnos contra eso. E é por isso que Jesus precisa morar em nós o quanto antes. Por eso Jesús necesita morar en nosotros Amén. por cuanto antes. Para poder nos dar força e poder para enfrentarmos esses momentos. Para Amén. darnos fuerza y poder para enfrentarnos esos momentos difíciles. Espero que do nosso meio saiam Daniéis Espero que de nuestro medio salgan Danieles e os seus 3 y amigos. sus Amén. tres amigos. Amén. Eu agradeço por me ouvirem pacientemente. Gracias por escucharme pacientemente.